Então, todas as nossas escolhas não são nossas escolhas próprias. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um vídeo do Átila Yamarino falando pra gente sobre a nossa ilusão de que a gente tem poder de escolha sobre alguma coisa. Antes de começar o vídeo, se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Bora assistir junto? Quem é que toma as suas decisões por você? É de vontade própria que você escolhe fazer o que quer? E se eu disser que você escolhe muito pouco ou nada do que faz na sua vida, só que passa essa vida inteira dando motivos para fazer o que acabou de fazer? Cuidando de um filho, esse tipo de questão aparece mais e mais para mim, porque toda vez que ele fala, eu não quero lavar a mão, ou não quero escovar os dentes, o melhor que eu consigo responder é, nem eu, mas é o que a gente tem que fazer agora. Tem muitas escolhas, principalmente depois de virar pai, que não são realmente escolhas que eu tô fazendo. Mas mais do que isso, com uma criança que ainda absorveu muito pouco da nossa cultura e criou poucos hábitos, é muito mais fácil de ver a natureza em ação e quanto do que a gente faz vem, na verdade, de fatores externos. Como ele ainda não pode tomar um café para acordar ou culpar a derrota da seleção pelo mau humor, fica muito mais fácil de perceber quando ele tá mal-humorado porque não dormiu ou pedindo para comer alguma besteira porque tá com fome e tá cansado demais no final do dia e ele ainda não tem a cognição para inventar uma justificativa racional para vontades emocionais e fisiológicas que ele tá tendo. Só que e o nosso caso? Quanto das nossas ações e das nossas decisões são realmente escolhas que a gente faz de caso pensado porque temos livre-arbítrio? Quantas não são decisões que são tomadas por nós, pelo nosso corpo, por um cérebro cansado ou no automático, que depois a gente só pensa em como justificar? Vamos começar com um experimento que é muito simples, mas que para mim conta muito, muito sobre como o nosso cérebro funciona e como nós somos manipulados constantemente. É um experimento super simples, só que tem resultados bem estranhos que só vão ficar mais macabros ao longo do vídeo. O estudo, publicado com o nome Falha ao detectar a incompatibilidade entre intenção e resultado em uma tarefa de decisão simples, em uma tradução minha, vem de um passe de mágica feito em cima de uma escolha. É um experimento onde uma pessoa apresentava duas fotos com dois homens ou duas mulheres e perguntava para voluntários quem eles achavam mais atraente, a foto da esquerda ou a foto da direita. Aí, quando o participante escolhia quem achava mais atraente, o experimentador entregava essa foto e pedia para a pessoa explicar por que tinha feito essa escolha. O plot twist é que o experimentador deitava as fotos na mesa e usava um truque para poder trocar a foto que entregava para o participante. Se você escolhesse a foto da direita, ele entregava o que parecia ser a foto da direita, mas com a imagem da pessoa na esquerda. Se você escolhesse a pessoa da esquerda, ele entregava o que estava na mão esquerda, mas com a imagem da pessoa da direita. E qual foi o resultado? A maioria das pessoas não percebia que tinha sido enganada e ficava com a foto errada na mão, achando que era quem tinham escolhido. Daí a falha ao detectar a incompatibilidade entre a intenção de escolher uma foto e o resultado de receber outra. Mesmo no melhor dos cenários, com bastante tempo para a pessoa fazer a sua escolha e olhar com calma para o que tinha recebido, só 30% das pessoas percebiam que tinham recebido uma foto trocada. Quando o teste era mais apressado e as pessoas tinham pouco tempo para fazer a escolha, mais gente ainda seguia achando que tinha recebido a foto que escolheu e não percebia a troca. Até aí, o fenômeno que acontece é o que a gente chama de cegueira à mudança, que é o nome que se dá para uma situação onde a gente não percebe que algo que a gente está vendo mudou, como se a gente falhasse num jogo dos 7 erros do mundo real. Como você pode ter ou não percebido que eu talvez tenha mudado algumas coisas do cenário aqui atrás. O que é um tipo de viés bem importante que tem que ser considerado quando a gente pensa, por exemplo, no testemunho ocular de pessoas no caso de um crime, ou nesse caso, como o estudo chamou, uma cegueira a escolhas. Mas a parte estranha do experimento vem depois. Quando quem participava recebia a foto errada e não percebia, o experimentador perguntava: por que você escolheu essa pessoa aqui e não a outra? E o que as pessoas faziam? Davam uma justificativa perfeitamente plausível para a foto errada. Confabulavam, mesmo quando recebiam uma foto que era completamente diferente de quem tinham escolhido. Sim. Por exemplo, se uma participante escolhesse um loiro como o mais atraente, só que com o truque do experimento recebesse a foto de um moreno, ela justificava sua escolha dizendo, por exemplo, que preferia alguém de cabelo escuro. Ou se recebesse a foto de uma mulher sorrindo e de brincos, quando originalmente tinha escolhido a outra foto com uma mulher séria e sem joias, podia justificar com uma fala como:
Claro que eu prefiro a pessoa de rosto aberto e sorridente, e eu gosto de brincos. Ou seja, não só as pessoas não percebiam a troca do que tinham escolhido, como elas ainda inventavam na hora uma justificativa para a escolha que não fizeram e saíam sem perceber que estavam mentindo para si mesmas. É desse experimento super simples, mas muito perturbador, que vem uma lição muito importante. Mesmo quando a gente não faz uma escolha, quando fatores externos escolhem algo por nós, se a gente não perceber, podemos não perceber que essa escolha foi imposta e somos perfeitamente capazes de justificar para nós mesmos por que a gente acabou de fazer aquilo. A gente vê muito isso no padrão de beleza, né? O quanto o padrão de beleza que a mídia impõe pra gente não foi um padrão que não foi a gente que escolheu, e foi um padrão que foi imposto a gente, e que a gente automaticamente associa pessoas mais bonitas a esse padrão de beleza. E aí a gente diz que é por causa do nosso gosto pessoal, sendo que na verdade não é, sendo que foi construída toda uma propaganda, foi construída toda uma história pra gente achar que aquele tipo de padrão de corpo, que aquele tipo de cabelo é mais bonito do que outro. Isso tudo não foi uma escolha nossa, não foi a gente que simplesmente nasceu e achou que aquela pessoa é mais bonita que a outra. Então todas as nossas escolhas não são nossas escolhas próprias, principalmente no sistema capitalista que a gente vive, onde tudo tem uma justificativa por trás para gerar lucro, para vender mais produto. Então a gente tem que sempre pensar, quando a gente toma uma escolha, que aquela escolha não é simplesmente por nossa vontade, e sim por um conjunto de fatores que levaram a gente a fazer aquela escolha. Talvez você já tenha reparado isso em outras pessoas, quando perguntou por que elas fizeram uma escolha terrível, ou por que estavam numa situação horrível e recebeu de repente uma resposta que é meio fraca, ou que não necessariamente explica o que está acontecendo, mas é até plausível. Às vezes pode ser uma justificativa criada pelo cérebro para validar um resultado que a pessoa não escolheu, ou sobre o qual ela não tinha controle, mas que mantém essa ilusão de controle sobre a situação. E aí vem a grande questão do começo do vídeo. Se a gente pode não perceber que escolhemos algo, se podemos nos iludir de que decidimos o que não decidimos e confabular bons motivos para isso, quantas vezes nós passamos por escolhas que não fizemos por conta própria? Quantas vezes não somos nós que realmente decidimos o que decidimos? Ou quantas das escolhas que nós achamos que fizemos, com justificativa e tudo, foram, na verdade, feitas por nós? E é aqui que entra o que eu considero o maior prego no caixão do livre-arbítrio, que é outro experimento simples, mas que quebra as pernas de todo mundo que pensa que em algum momento a gente pode realmente tomar uma decisão sem controle externo. Nesse caso, a gente nem precisa de truque ou de mágica, basta saber o que medir no cérebro das pessoas, que foi o que o neurocientista Benjamin Libet fez no começo da década de 80. Ele colocou aparelhos para medir a atividade de voluntários e fez um pedido simples. Aqui está um botão. Em algum momento, quando você escolher, decida apertar esse botão. E quando fizer isso, olha para o relógio e memoriza quando você tomou essa decisão. Bastou isso para o golpe. O Libet podia detectar um padrão de ondas cerebrais quando as pessoas iam se movimentar para apertar aquele botão quase meio segundo antes delas registrarem que decidiram isso. Doideira. Ou seja, o cérebro só registrava a tomada de decisão quase um segundo depois dela já ter sido tomada. Ele acha que decidiu depois que o impulso do movimento já estava acontecendo. A sua escolha já foi feita antes de você achar que fez ela. Se fosse a decisão de mexer que gerasse o movimento de apertar o botão, primeiro a gente veria a tomada de decisão e depois o sinal de mover a mão. O Libet chegou à conclusão perturbadora de que as ações podem começar no subconsciente, o movimento vem de lá, e o que a gente sente como uma decisão é só um registro do que já foi decidido. Como eu disse, é um experimento super simples que mostra algo bem perturbador, que a gente acha que está tomando uma decisão, quando na verdade aquela escolha já tinha sido feita num momento que a gente não tem como registrar e nem sabe que aconteceu. O que, claro, foi questionado de muitas formas, porque pode ter implicações muito grandes. Talvez seja o caso de, pelo fato de as pessoas precisarem olhar para o relógio para registrar aquela hora, elas têm uma demora maior, e aí esse intervalo entre a decisão e o registro dela seria um resultado artificial do teste. Só que modificando o teste, fazendo ele com outras condições e todo tipo de refutação que tentaram fazer pelos últimos 40 anos, o resultado continua sólido. Na verdade, com aparelhos mais capazes e medidas mais detalhadas de atividade cerebral,
artificial, foi possível não só confirmar aquele impulso indicando que as pessoas vão apertar o botão antes delas registrarem essa decisão, como ainda puderam registrar as diferentes partes do cérebro conversando para fazer o movimento até 10 segundos antes das pessoas registrarem isso. 10 segundos. O hack da observação. Em 2005, o escritor Ted Chiang publicou um conto de ficção científica curto e muito legal, onde ele conta sobre as consequências para as pessoas que usavam um aparelhinho chamado Preditor, que era como um controle de garagem com um botão e uma luz. Com o detalhe de que a luz acendia sempre 1 segundo antes da pessoa resolver apertar o botão, graças a um sinal que voltava no tempo. E ninguém conseguia enganar esse preditor, o que deixava as pessoas realmente mexidas sobre a possibilidade de não controlarem as suas escolhas. Na vida real, um preditor ligado a uma máquina de ressonância magnética não precisa de um sinal que volta no tempo para saber 10 segundos antes quando alguém vai apertar um botão e acender a luz cedo dessa forma. Ah, e sabe do pior? Se você fizer o contrário, estimular o cérebro da pessoa para induzir um movimento antes delas decidirem fazer isso, elas sentem aquele movimento que fizeram como se fosse uma decisão própria. Sim, em cirurgias para tratar de epilepsia, onde quem opera tem um acesso direto ao cérebro e pode estimular regiões específicas para fazer algo como induzir um braço a se levantar, a pessoa que levantou o braço não só não percebe que o movimento foi induzido externamente no cérebro, como ainda acha que foi ela que escolheu fazer aquilo. Na vida real, o preditor não só poderia acender muito antes de quando alguém resolve apertar o botão, como poderia fazer a pessoa apertar o botão sem ela saber que o comando veio dele. E se você acha que apertar o botão não descreve como a gente se comporta em outros casos da nossa vida, quando a gente escolhe passar uma vida inteira com alguém ou quando tem um filho, eu recomendo demais ler o livro Determined, do Robert Sapolsky, que é basicamente um longo argumento sobre por que a gente não tem livre-arbítrio, escrito por alguém que realmente entende e resume muito bem todo esse tipo de pesquisa sobre tomada de decisões. Deixa os argumentos para ele. Você talvez não acredite que o nosso comportamento é tão determinado assim, mas tudo bem, não é uma escolha que você pode fazer, você só não sabe. Se você curtiu esse vídeo... É isso, gente, lembrem-se, nada é natural e tudo, absolutamente tudo é político. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijo, até a próxima.